Olá, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal Café Escatológico, Café com Queijo Escatológico. Nós vamos começar a nossa quarta live no dia de hoje, tratando sobre um tema muito importante que tem a ver com a escatologia, o tema do fim dos tempos, certo? E então nós temos uma pergunta que estamos buscando uma resposta, uma pergunta muito interessante, que tem a ver com a geração pós-moderna. Nós queremos saber se a geração pós-moderna é a geração do fim dos tempos, né? Então, já estamos na quarta live tratando sobre esse assunto, né? Estamos esperando aqui o nosso interlocutor de toda quarta-feira, que é o Ari Neto, diretamente de São Paulo, enquanto eu estou aqui em Fortaleza. E a minha tia Sônia, na Praia Grande, está assistindo agora a nossa live. Seja bem-vinda, tia Sônia. Fique conosco até o final e assista a essa live que nós vamos tratar de temas interessantes, né? Ah, então, o Ari Neto vai entrar aqui comigo e nós vamos então dar continuidade a este programa no novo Café Queijo, em novo formato, não é? Com mais integrantes e com vários programas durante a semana, tratando de esporte, política, notícias, né? A filosofia, teologia, né? Nós estamos tratando então de escatologia, que é uma parte da teologia que trata sobre os temas do fim do mundo, né? Fim dos tempos. Então, nós, nos programas anteriores, nós trouxemos um conceito de pós-modernismo, algumas características preliminares, e então iniciamos a comparação entre a era moderna e a era pós-moderna. Mas antes eu gostaria de cumprimentar o nosso amigo Ari Neto, né? Seja bem-vindo, Ari. Boa noite. Boa noite, Emanuel. Boa noite a todos os amigos aí que estão acompanhando, que vão acompanhar depois, né, nas reproduções aí no YouTube e no próprio Facebook. É uma alegria a gente estar completando, né, esse primeiro mês do novo Café com Queijo, né? Um aumento aí numa programação, com uma equipe com 8 pessoas agora trabalhando para levar até vocês 3 lives semanais, segunda, quarta e sexta. E vem mais por aí, né? A gente está se estruturando para manter as 3 lives firmes. A gente está aprendendo aí a cada semana, né? Às vezes tem algum probleminha de conexão e tudo mais. E vamos em frente, né? Porque o que interessa é a gente dar sequência a esse assunto que está bastante denso e a gente precisa realmente debater e esclarecer, porque a filosofia é uma coisa que é difícil, né, entrar na cabeça da gente, e a gente precisa insistir, né, para poder entender os conceitos, e aos poucos as coisas vão se esclarecendo, né? Vamos Com tocar aí, certeza, Emanuel. com certeza. Aliás, você falando, né,
do canal, e a prática leva à perfeição, né? Então, nós temos esse início humilde, mas muito ambicioso, no bom sentido da palavra, né? No sentido de que a gente possa oferecer realmente a cada dia uma programação de qualidade, né? E possa trazer conteúdo realmente pertinente para a nossa realidade, né? Então, na live passada, nós paramos na seguinte característica, né, do quadro comparativo que nós fizemos, no item B, né? O Depois do... conhecimento é acessível à mente humana. Isso, a era moderna, cientificista, racionalista, acessível à mente humana. E, obviamente, de fato, o conhecimento é acessível à mente humana, mas não completamente, né? Enquanto que a pós-modernidade vai dizer o contrário, né? Os filósofos pós-modernos, né? Como Michel Foucault, Jacques Derrida, Richard Hort, entre outros, Nietzsche, vai dizer que não existe conhecimento verdadeiro. E se houvesse, o homem não teria capacidade ou meios de apreendê-lo. Tá? Então, eles acreditam assim, né, que todo conhecimento humano nada mais é do que narrativas úteis, né? Em outras palavras, são mentiras úteis, né? Que são úteis para a nossa convivência e sobrevivência, né? Ou relativamente úteis. E a característica seguinte diz o seguinte, né? A razão é utilizada como método de escrutínio e avaliação da realidade para a demonstração da correção do conhecimento, né? Ou seja, para a mente moderna, o mundo, a realidade por inteiro pode ser compreendida pela razão humana, tá? Pela razão humana. Mas o pós-modernismo vai dizer algo diferente. Você pode ler aí, Ari? O que é que diz? Não sendo a verdade. Opa, fechei sem querer aqui o arquivo. Vamos lá. Não sendo a verdade ou o conhecimento algo exato ou preciso, conforme descrito pela mentalidade moderna e iluminista, há outros caminhos para encontrá-lo, tais como a intuição e as emoções. É o chamado holismo. Isso. Então, a gente vê a descrença, né, do pós-modernismo em relação à razão e à ciência, né? Razão e a ciência eram exaltadas na era moderna, já no pós-modernismo, eles percebem que a ciência e a filosofia racionalista cartesiana não são infalíveis, né? E consideram que há outros meios para se obter o conhecimento, incluem aí as intuições, as emoções e até mesmo a paranormalidade, né? E experiências espirituais, entre outras coisas, né? Daí a gente vê se multiplicar hoje em dia, por exemplo, certas seitas, né? Como a seita do Santo Daime, né? Que toma aquela bebida de uma árvore, se eu não me engano, a partir de um cipó de uma árvore específica do norte do país, né? Que causa efeitos alucinógenos na pessoa. E ela supostamente, então, tem experiências, né? Espirituais. Entra em contato supostamente com outra dimensão, né? E a gente ouve falar também de um chá, né? Chá de cogumelo e outras drogas mais, né?
Nos Estados Unidos também tem pessoas que fazem uma espécie de turismo espiritual. Eles saem dos Estados Unidos, vão para o México ou para o sul dos Estados Unidos, para uma região deserta, também para, usando uma droga específica, ter essas experiências, né, espirituais. Então, o pós-modernismo abriu esse leque, né? No Brasil também nós temos o pentecostalismo e o neopentecostalismo, né? Que promove bastante experiências espirituais, né? Eu acredito, obviamente, em experiências espirituais, elas acontecem, né? Mas nós temos que ver também a fonte, né, dessas experiências, né? Agora, essa postura da pós-modernidade, ela parece até certo ponto correta, né? À medida que essa atitude se soma com a atitude moderna da razão e da ciência, né? Da busca pelo desenvolvimento da razão e da ciência. Mas quando o pós-modernismo considera o holismo, né? A possibilidade de se adquirir conhecimento através de outros meios, em negando, né? Depreciando a razão e a ciência, cortou aqui um pouco, né? Quando ela absolutiza essa posição, então, de fato, ela exagera, né? O que se tem que fazer é somar, né? A razão tem a sua porção, a ciência tem outra medida que pode ser utilizada, né? E também todas essas outras experiências, a intuição, a emoção, experiências paranormais, de espiritualidade, né? Exceto o uso de drogas, né? Alucinógenas, que não é bem por aí, né? Que a gente pode estar acessando esse conhecimento a respeito da realidade, né? Eu acho que Cê... o problema aí é que toda a corrente filosófica, né, ela acaba surgindo em contraposição, certo, a um sistema anterior. Então, o pós-modernismo ele está carregado de uma certa desilusão, né, com a razão científica, com o método científico, certo? Então, você poder dizer, né, que a intuição e as emoções eles vão te dar uma explicação para a realidade, você está realmente colocando a coisa num ponto muito comum à pessoa em si, ao indivíduo. Não é? Porque intuição é uma coisa que ela é muito pessoal, certo? E a emoção também. Então, quer dizer, você sai, não é, de uma explicação que procura ver a verdade absoluta das coisas, né, para colocar nessa explicação um elemento pessoal, um elemento que não é absoluto, que é relativo, certo? Então, ao invés Subjetivo, das coisas né? se ao invés das coisas se complementarem, né, você sai de um extremo e vai para outro extremo, ao invés de pegar e falar o que teve de bom aqui, certo? O que falhou aqui? Então vamos encontrar algo, não é, que leve isso adiante para melhor. Então, o pós-modernismo, enquanto esse, em relação a esse aspecto de desilusão,
né, pelo fato do modernismo não ter conseguido solucionar o problema da humanidade, ele acaba indo para um lado que é uma loucura mesmo, né, mano? A gente já conseguiu enumerar vários aspectos aqui que existe uma verdade absoluta, né? A gente deu o exemplo do avião, né? É uma coisa absoluta que faz o avião levantar voo, né? É uma coisa absoluta que faz você construir um prédio que dá um terremoto e o prédio continua ali de pé. Não é uma coisa relativa. Então, essa é a crítica que eu faço ao pós-modernismo, além dessa questão, né, de considerar a verdade de uma comunidade, por exemplo. Isso aí está muito mais ligado às leis, né? Uma comunidade constrói leis com base no comportamento, que são as verdades daquela comunidade. Né? Mas não é uma A verdade que sociedade, explique a realidade. Né? a sociedade pós-moderna, ela é muito materialista, como diz o professor Olavo de Carvalho, ela é muito terrestrializada, né? Ela pensa somente nesta realidade material, nessa nossa dimensão imediata, material, né? Ah, se esquece da realidade espiritual cristã. Eles têm uma espiritualidade, mas é uma espiritualidade sincrética, misturada, tá? E se apegam muito no bem-estar material, econômico, social, né? Dos prazeres dessa vida, né? E o espiritual Exato. para eles não é assim um compromisso, né? É mais uma forma de tentar encontrar prazer, satisfação. Então é um hedonismo que busca na espiritualidade prazer também. Ele já busca prazer no mundo material e busca prazer agora no mundo espiritual, né? Hedonismo é Conveniência, né? justamente isso, né? O hedonismo é justamente isso, buscar o prazer, né? Viver para o prazer, né? É pelo prazer, que é o que a geração atual considera como felicidade, né? É o bem-estar, é o prazer, Eu queria é acrescentar o uma hedonismo coisinha. materialista. Você falou das raízes aí que o pessoal toma, né, no Santo Daime, e lá nos Estados Unidos, eu li um pouco sobre o, o mescal, né, que é a obra daquele, o cara que escreveu A Erva do Diabo, Carlos Castanheda, né? E tem uma coisa muito legal nesse ensinamento aí dos indígenas mexicanos, que é o que a gente enxerga na Bíblia. E tonal, certo? Então, o ser humano, quando ele nasce, ele tem um equilíbrio ali entre o nagual e o tonal, mas conforme ele vai crescendo, ele abandona um desses lados, que eu não lembro se é o nagual ou o tonal, né? E o outro lado toma conta. É o que a gente vê, né, nessa sociedade hoje, é, a, o carnal e o espiritual. Né? Então eles não têm não passam essa noção que Paulo fala muito bem, né, a nossa luta é a carne contra o espírito. Né? Eles colocam só que o homem é nagual e tonal e com o tempo ele vai perdendo, certo? A capacidade de enxergar. Vou colocar aqui que é o nagual que ele perde, tá? Então ele vai ficando cada vez mais tonal, tonal, tonal e perde o nagual. E aí ele usa a mescalina, certo? Para recuperar essa visão do nagual. E aí ele tem experiências, né, até de transformação em animal e tudo mais. São coisas que não,
não são alvo aqui da nossa discussão. Mas o que eu acho legal, né, no que acontece lá no México é esse ensinamento do nagual e tonal. E quando eu li, eu identifiquei muito a questão do carnal e do espiritual. Não é? Então, a gente não precisa tomar um chá, comer uma semente, para você poder conhecer o espiritual. A Bíblia fornece esse conhecimento e o Espírito Santo vai realizando a obra em nós. Né? Então, é uma forma mundana de enxergar a coisa, né? No aspecto lá dos índios, né? Pagãos, como é que eles têm esse conhecimento, que é uma visão da realidade que a gente tem sobre o que Paulo falou, né? O carnal contra o espiritual. Nós somos carnais e a gente precisa buscar, né, saber a vontade do Espírito, saber reprimir os nossos impulsos carnais, para a gente poder ter domínio próprio e assim realizar a obra, né, da salvação na nossa vida. Desculpa, Essa de continua aí. fato, não, tranquilo. Essa de fato é a verdadeira espiritualidade, né? Aham. Não essa espiritualidade fabricada a gosto do cliente, né? Da pós-modernidade, que mistura várias religiões. Ela pega só aquilo que lhe convém, que ela gosta, Conveniência, né? É uma coisa enquanto que a impressionante. espiritualidade autêntica, genuína e cristã é aquela que faz com que a gente se submeta a Deus, tomando como o nosso referencial, o nosso espelho, a Cristo, né? Essa é a verdadeira espiritualidade genuína, né? Mas nós temos outra característica aqui, do item D. O que é que diz aí no item D? A objetividade advém da imparcialidade do especialista, que estaria situado numa posição privilegiada, fora do fluxo da história. Esta suposição resulta no status diferenciado do especialista e divide o projeto científico sob várias disciplinas e um só método. Isso, né? Então ele diz aqui, né? O nosso livro, né? O nosso autor, Dr. Grant, que o especialista, né? Tem uma posição, se situa na mentalidade moderna, cientificista e racionalista, ele está numa posição privilegiada, uma condição privilegiada. E que condição ou posição é essa? É a posição de que ele estaria acima do fluxo da história, né? Ele está imune, ele é capaz de se colocar numa posição de imunidade contra as influências da cultura, da história, né? Do seu meio, como se ele fosse um ser ou uma entidade autônoma, né, que consegue avaliar a realidade, entender, compreender a realidade de maneira imparcial e objetiva, né? Fazendo assim, ele criaria de fato, né, produziria de fato a ciência, o conhecimento verdadeiro, né, válido, né, um conhecimento objetivo, né, e não subjetivo, um conhecimento absoluto e não relativo, né? E não seria, portanto, uma opinião que ele produz, mas a verdade, né? Então, E sobre esse final, né, onde ele fala sobre várias disciplinas, né, ou seja, várias especialidades, né, e um só método, ou seja, o método é o método empírico, certo? Do científico experimento, né? e racional, empírico e Exatamente. racional. Para você ver como essas especialidades, essas várias disciplinas, elas foram importantes
para o desenvolvimento da tecnologia que a gente tem hoje, por exemplo, para você ver como a realidade objetiva, científica, ela existe de fato, né? A verdade objetiva não é uma suposição de uma pessoa. Você chega, né, a se especializar em algo e a obter um conhecimento sobre aquele determinado, né, aquela determinada disciplina, e isso é importante. O que aconteceu no século XX? As especializações começaram a se juntar, certo? Então, quando você juntou, por exemplo, a medicina com os computadores, você começou a ter o quê? Você começou a ter um avanço nos exames, certo? Do que está acontecendo no corpo humano, ao ponto de você, hoje você entra numa máquina que ela vai tirar várias fotos do que tá do seu organismo e vai detectar ali, o médico vai olhar e vai falar, ó, aqui tem alguma coisa que não está legal. Né? Ou então, o estudo celular, né, ele foi tão profundo que hoje você pode prever as doenças que uma pessoa vai ter no futuro. Então, a especialização ela foi uma coisa maravilhosa e ela ficou melhor ainda quando você conseguiu juntar especializações. O desenvolvimento É a tecnológico, chamada. científico, foi maravilhoso. E a gente usufrui disso, conforto, né, que a gente tem, os acessos que a gente tem, você pode viajar de avião, de navio, de carro, né, você pode assistir um televisor, são coisas que eram inconcebíveis há 150 anos atrás. E É, tudo a isso, inter... né, vem dessa ciência que estuda, que tira verdades objetivas. Né? Então, a gente pode inferir daí que essa questão de que o conhecimento ele é pessoal, não sei o que, não sei o que lá, isso é uma visão, mas não é, está longe da realidade. Desculpa, continua aí. Então, é a chamada interdisciplinaridade, né? Uhum, Mas a uhum, ciência, quando surgiu, né, ela precisou se dividir, porque o campo científico é bastante amplo, né? Mas submeteu todo o campo científico a um só método, que é o método científico conjugado com o método racional filosófico. Uniu as duas coisas, o empirismo e o racionalismo. Tá? A experimentação e a lógica, né? A cartesiana. Então, foi necessária essa divisão, mas todas essas disciplinas debaixo ou sob o mesmo método dito chamado científico, né? E isso, uhum, evidentemente, colocou o especialista num status, numa posição, né, social muito elevada, né? Como se ele fosse a autoridade máxima no lugar do sacerdote da Igreja Cristã, da né? Igreja Católica, que por sua vez perdeu a sua autoridade, né? Mas o que é que diz a pós-modernidade a esse respeito, né? Ela diz o seguinte: sendo o universo ou a realidade algo passível de relacionamento e pessoal, além de relativo e indeterminado, o conhecimento não pode ser meramente objetivo. Então, fiz o seguinte comentário: estas afirmações são também uma negação do universo mecanicista, que era regular e compreensível, de Newton, né? Universo mecanicista, ele via o universo como um grande relógio regular, ou seja, que sempre tinha o mesmo comportamento previsível, né? E era compreensível, né? Tão compreensível que a gente poderia criar leis
né? Olhando para o espaço, olhando para os astros, a gente poderia calcular exatamente o tempo de translação do Sol, da Terra, dos cometas, né? O caminho dos cometas, o tempo que eles levam para percorrer todo o seu itinerário, né? No universo e assim por diante, né? Só que a pós-modernidade diz que nem tudo é objetivo, né? E de fato a ciência reconhece que ela é provisória. Toda boa ciência, ela não afirma ser dogmática, certo? Ela não afirma que é a verdade absoluta, na verdade, se é uma boa ciência, né? Ela considera que ela evolui, que as suas teorias são provisórias, até que a ciência se desenvolva, né? E descubra outras leis, outros fenômenos, né? Antigamente nós tínhamos, como eu acabei de citar, a física newtoniana, né? Hoje nós já temos uma nova física, que é a física quântica, que tem outros fenômenos, que observou outros fenômenos, né? Por exemplo, um fenômeno muito curioso, muito interessante, que é o fenômeno do entrelaçamento de partículas em locais diferentes. Basicamente, esse entrelaçamento diz que essas partículas que não têm nenhum vínculo entre elas, apesar de não haver esse vínculo, elas se comportam como que na dependência da outra partícula que está em outro lugar. É um vínculo que Uhum. não é material, né? É uma É, coisa muito louca e parece muito espiritual, inclusive, né? é da onde eles estão afirmando, né, a existência de outras dimensões, né, de mundos paralelos, que é o que o acelerador de partículas, né, lá do CERN está tentando abrir portais, né, para poder acessar outras dimensões. Então, a física quântica está abrindo, né, essa nova perspectiva de outras dimensões. Então, quer dizer, é uma coisa Uhum, realmente que pode demonstrar aí, né, uma dimensão espiritual que a gente já sabe que existe, né? Embora a gente não uhum, entenda perfeitamente, cientificamente o que acontece, a gente experimenta, né, através do que a Bíblia nos ensina. Né? Então, está E sendo quando, e comprovado quando, cientificamente isso. Né? e quando os filósofos pós-modernos falam que a realidade, o universo, né, ele é relacional, né, ele é participável, ele é pessoal, isso é interessante, né, e faz com que a realidade ela se torne até certo ponto imprevisível, né? E isso eu acredito é um ponto positivo, porque nós de fato fazemos parte dessa realidade e a nossa presença influencia a realidade e certas variáveis dessa realidade, né? Mas a gente não pode acreditar que isso é absoluto, ou seja, que a nossa participação na realidade vai mudar o tempo todo, completamente, todas as propriedades ou todas as estruturas básicas dessa realidade. Isso a gente não pode acreditar. A gente participa, mas a gente não altera a essência fundamental da realidade, que não foi estabelecida por nós, mas por um ser muito além de nós, superior a nós, que é transcendente, né? Que é Uhum. Deus, que a gente chama por essa palavra Deus, né? Eu queria acrescentar também, Emanuel,
que esse aspecto, né, do conhecimento científico pós-moderno, que abriu, né, o conhecimento para uma questão de intuição, de emoções, e como você disse, a ciência ela não é uma coisa que veio para ficar, ela vem para ser transformada, né? Não é uma coisa que vai ficar para sempre. Então a gente vê a grande uma falha realmente, né, nesse pensamento pós-moderno, uma vez que a gente já comentou isso aqui, né, eu queria ressaltar isso novamente, não é o objeto, a gente vai comentar, né, só en passant, mas a evolução das espécies enquanto ciência, certo? Darwin, ele falou, olha, o elo, né, das espécies, esse está faltando, né, essa evidência do homem que veio do macaco. Isso daí vai ser descoberto mais para frente. E, na verdade, o mais para frente, né, não aconteceu. Já se foram aí mais de 150 anos, né, e o elo perdido continua perdido. E, por outro lado, né, a evolução da própria ciência, de você conseguir observar as coisas em nível microscópico, certo? Possibilitou, né, o design inteligente. Então já foi provado através do design inteligente que elementos, não é uma bactéria, uma ameba, alguma coisa assim, ela não conseguiria se desenvolver através da evolução. Por quê? Porque coisas aconteceram ali no desenvolvimento, na multiplicação, né, daquele pequeno, não lembro se é uma Ser ameba, vivo. desculpa. Não, é um ser microscópico mesmo, tá? Que ele se subdivide em várias partes e essa subdivisão dele, ela não poderia ocorrer se tivesse evolução. Por quê? Uhum. Porque ocorreram muitas coisas ao mesmo tempo e a evolução não prevê isso, certo? Uhum. Então, Uhum. a ciência A deveria. evolução, entre outras coisas, a evolução ela não dá saltos tão grandes Exatamente. como são necessários para o surgimento da vida, né? Então, o doutor Marcos Eberlin, catedrático da Universidade de Campinas, a Unicamp, né? Que é o terceiro cientista mais citado atualmente em trabalhos científicos no mundo, né? É um dos que tem a maior quantidade de trabalhos científicos e atividade científica no presente, é considerado o terceiro cientista mais produtivo, né, em trabalhos acadêmicos do momento. É uma pessoa cristã, acredita em Cristo. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, né? Uhum. Ele diz que para que a vida surja é necessário, entre outras coisas, conhecimento, informação. E esse é o calcanhar de Aquiles, um dos calcanhares de Aquiles da evolução. Porque não se sabe de onde surgiu esse conhecimento, né? Que está no código genético, que está encriptado, codificado, né? Parece que tem duas codificações esse código genético, né? E assim, para que haja conhecimento, informação para o surgimento da vida, é necessário alguém
algo ou alguém, certamente alguém inteligente, né? Que é justamente o designer, né? É o planejador, é aquele que desenhou todas as coisas e que colocou essa informação no código genético de vegetais, de animais e do ser humano, né? E para que surja a vida, por mais simples que seja, é necessário saltos quânticos que a evolução não é capaz de explicar pelo acaso, pelas mutações genéticas que duraram, segundo a evolução, milhões e milhões e milhões de anos, né? Isso, de Exato. acordo com o Dr. Marcus Eberlin, é impossível. Tem que haver alguma coisa que interviu para que surgisse a vida, né? É até onde eu lembro basicamente o que ele diz a esse respeito, né? Mas vamos para nossa próxima característica, né? O que é que diz a Aham. característica E? Temos só mais 3 características. A E, suposta F, G. bondade, a suposta bondade inerente do conhecimento resultou na visão otimista do progresso inevitável. Isto é, a ciência, transmitida através da educação, libertará o homem da vulnerabilidade à natureza e de toda escravidão social. Isso. Então, a era moderna considerava que o conhecimento sempre será bom. E como ele é bom, ele sempre vai produzir o bem e o progresso da humanidade. E que, portanto, através da educação, nós devemos transmitir a ciência, o conhecimento iluminista, né, científico e racionalista, para produzir a liberdade humana, para provocar a liberdade humana de sua vulnerabilidade em relação às intempéries da natureza, né? Ao vulcanismo, né? Aos tornados, às tempestades e assim por diante. Então, esse conhecimento vai nos libertar dessas intempéries da natureza e da escravidão social. Quando a gente tem conhecimento, então nós vamos nos tratar de uma maneira digna, né? Então esse era o pensamento. Mas, de fato, infelizmente, nem sempre é isso que acontece, né? Porque ou porque o coração humano, né, usa esse conhecimento para o mal, né? Ou porque de fato há certo conhecimento que não é bom, que já na sua essência ele não é bom. E em relação a isso, a própria mitologia judaico-cristã, ela, ela ratifica, né, esse posicionamento pessimista, né, com relação ao conhecimento. O conhecimento é bom, tem efeitos positivos, mas, por exemplo, na chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, né, ali no Jardim do Éden, que Deus plantou no Jardim do Éden e disse para que Adão e Eva não comessem daquele fruto, mas, estimulados pela serpente, né, eles foram e comeram. E em razão disso, eles desobedeceram a Deus, pecaram e receberam sobre si o castigo, as maldições devidas a isso, né? O livro também de Enoque, né? Ele vai dizer que anjos, eles foram atrás de outra carne, abandonaram seu domicílio e a sua dignidade, diz Judas, né? Que é uma cartinha pequena que fica antes do Apocalipse, né? E que menciona praticamente a mesma coisa da epístola ou da carta do apóstolo Pedro, né, com relação a isso, né, que os anjos caíram, né, e foram também castigados por isso. E um livro apócrifo, né, chamado Livro de Enoque, fala sobre essa questão, né, e remete
a Gênesis capítulo 6, que parece dar a entender, né, que teria havido uma relação, não necessariamente sexual, mas que produziu seres híbridos entre anjos e seres humanos. Há uma corrente teológica que defende essa interpretação. Inclusive, essa interpretação é a interpretação mais antiga dessa questão dentro da comunidade cristã, que se modificou com Agostinho, né? Se eu não me engano, ali cerca do século IV depois de Cristo. Ele modificou e diz que, na verdade, os filhos de Deus, que Gênesis se refere, os Benai Elohim, no hebraico, significa, na verdade, a descendência de Adão, né? A partir de Sete, que substituiu Abel, né? Que teriam se relacionado com a descendência de Caim, né? Que era uma descendência que não temia a Deus. Então, a partir de Agostinho, iniciou-se essa nova interpretação. Mas, voltando ao livro de Enoque, para finalizar essa questão, o livro de Enoque fala da queda de anjos, na verdade, que Gênesis 6 se referia, segundo o livro de Enoque, a uma queda de anjos, e abandonando a sua dignidade, a sua dimensão espiritual, seu domicílio, entrando na nossa dimensão sem a permissão de Deus, para manter relação com as filhas dos homens e dessas relações fazer surgir, talvez por clonagem, uma tecnologia que os anjos já teriam naquele passado remoto, né? E criar novos seres. E a partir também dessa relação, dessa proximidade dos anjos com os homens, eles teriam passado a ensinar muitas coisas, bruxaria, muita vaidade, adornos exagerados, parece que até vampirismo, né? E teriam corrompido então a humanidade com esses ensinamentos, de tal maneira que Deus, vendo aquela situação, doeu o seu coração e determinou a destruição dos seres humanos, né, de boa parte, sobrando só a família de Noé, né, ao todo 8 pessoas. Então há toda uma especulação a respeito disso, né? Então, Na somente para verdade, né, dizer... Emanuel, o livro de Enoque, ele faz parte da tradição judaica, né? Pedro e Judas, e provavelmente Paulo também, e todos os contemporâneos ali de Jesus, eles deviam ler o livro de Enoque, né, a ponto dele ser mencionado na Bíblia, certo? Mas realmente ele tinha um tipo de conhecimento aí que não interessou, né, ao concílio ali que escolheu quais são os livros apócrifos, quais não interessou a eles em incluir o livro de Enoque na Bíblia. Mas a gente tem muitos estudiosos, né, que acreditam realmente que o livro de Enoque ele ficou reservado para os nossos dias. Aquele conhecimento que ficou escondido durante muito tempo, quando eles descobriram lá, né, nas cavernas de Qumran, vários manuscritos, né, o livro de Enoque estava entre eles. Então, a partir desse momento, o livro de Enoque voltou a ser estudado e realmente ele fala ali, o que dá a entender é que os anjos tiveram relações sexuais mesmo, né? Que os anjos, eles são assexuados, mas quando eles se transformam em homens, eles assumem a forma masculina, sempre. Então, tem até alguns exemplos, né, de anjos que se apresentaram, né? Um exemplo clássico é dos anjos que apareceram ali na destruição de Sodoma e Gomorra, né, que eram homens tão bonitos
que o pessoal de Sodoma queria entrar lá na casa do Ló para transar com eles. Né? Então, o que parece que aconteceu realmente é que aqueles 280 anjos guardiões entraram num acordo ali, né? E o Azazel, que era o chefe deles, virou para eles e falou assim: ó, pessoal, o negócio é o seguinte, o que a gente vai fazer, né? Eu sou o chefe aqui do negócio, mas o que a gente vai fazer vai recair sobre mim. Então vamos todo mundo assumir a bronca aí, né? Para a gente se transformar em homem, ter relações sexuais com as mulheres e tudo mais, que era isso que eles queriam ali naquele momento. Né? E eles ensinaram práticas celestiais, conhecimento celestial, a confecção de espadas, de armaduras, né? De equipamentos militares, como você falou, feitiços, né? Manusear elementos da natureza, a pintura dos olhos, maquiagem, um monte de coisa que é conhecimento do céu, que tinha lá no céu, eles revelaram para as mulheres que foram as mães dos seus filhos, que não são chamados filhos de Deus, são chamados filhos dos homens. Né? Mas, assim, Eu queria. é uma coisa muito rica, né? Eu acho que a gente precisa manter o foco aí no que a gente está falando, porque esse assunto é maravilhoso de se falar, né? E, assim, a gente vai divergir. Eu queria só mandar um alô aqui Voltar aí, né? Certo. Queria só mandar um alô aqui pro meu primo aqui, que está assistindo a gente, que é o Emanuel Barros. Tem o meu nome também, né? Eu sou Esdras Emanuel, ele é Manuel, né? E pro Alessandro aí, um alô para vocês, né? O Leina Nobre também, que é da família, né? Do meu pai, que é nobre. E o Alessandro faz uma pergunta aqui, Alessandro Martins. Ele pergunta se eram anjos extraterrestres, né? Todo anjo é extraterrestre, né? Porque não é dessa terra. Então, de certa forma, são extraterrestres, né? Os anjos. Deixa eu Mas mandar um assim, abraço aí para o Alessandro Martins. Alessandro Martins é um amigo cantor, é um cara genial, que ele tem um canal sobre ufologia, por isso que ele está perguntando aí se são seres extraterrestres. Um beijo no seu coração, Ale. Muita saudade de você, cara. Continua aí. legal. Aham. Pois é. Aliás, o Caio Fábio, né, tem uns vídeos muito bons sobre isso, né? Assim, tem várias interpretações, né? Tem várias interpretações. Agora, a, essa questão realmente vai longe, né? Vai, Assim, vai. pode Isso aí é ser que os sensacional. profetas, ao ver anjos, né? Assim, hoje se interpreta como seres extraterrestres, né? Porque, por exemplo, Ezequiel ele viu objetos muito estranhos, né? Numa visão que ele teve de Deus, né? E então alguns dão uma forçada lá no texto, na interpretação, na hermenêutica, para dizer que são extraterrestres. Mas O cara fala que as de qualquer luzes que forma, os anjos são Ezequiel viu, extraterrestres. as luzes que ele viu, o cara monta uma nave espacial e fala: olha, o que ele viu foi parecido com isso daqui, é uma nave espacial, tal. São especulações, né? Eu acho que Aham. é, um dos trechos que você falou para estudar, ele cita que Pedro, né, que fala sobre, ó, leiam as epístolas de Paulo, tal, lá tá muito bem explicado, mas Paulo é meio difícil de entender. Né? Tem alguns trechos de Paulo que é difícil de entender e alguns interpretam segundo a sua própria conveniência. Né? Então, eu acho que a Bíblia ela é riquíssima em conhecimento, certo? Mas a gente não pode ler a Bíblia segundo a nossa própria conveniência. Senão, a gente acaba, né, distorcendo uma realidade, algo que Deus deixou para ensinamento, e a gente usa isso para nossa conveniência. Aí, meu amigo, Uhum.
vai prestar Uhum. conta, né? E há um princípio, né, Alessandro? Há um princípio da ciência hermenêutica, que é a ciência de interpretação de textos. Acredito que você deve saber disso. Tanto para textos sagrados quanto para textos seculares, não importa, é uma ciência, né? Uma arte e ciência da interpretação dos textos, que diz que a gente não pode é, a ler um texto, interpretar um texto sem o seu contexto, né? Não somente o contexto imediato, mas também o contexto remoto, né? Então, além do versículo, da passagem, você tem que ler a passagem anterior, a passagem posterior, aquela que você busca interpretar, você tem que ler todo o livro, né? Às vezes você tem que ler todos os livros que falam a respeito daquele assunto, né? E mesmo toda a Bíblia, para poder entender de fato um tema, né? Mas voltando aqui, né? Para o nosso assunto, né? O tempo nosso já está acabando, mas eu gostaria só de finalizar com isso aqui, pelo menos. É o contraponto da pós-modernidade, né? Porque a era Uhum. moderna diz que todo conhecimento é bom, e a era pós-moderna diz que a crença de que o conhecimento não é inerentemente bom resultou, contudo, num pessimismo corrosivo, né? Isso para a era pós-moderna, né? Ela acabou interpretando de uma maneira tão negativa o conhecimento científico, filosófico, racional, né, iluminista, que acabou descrendo de que a humanidade é capaz de resolver alguns problemas da humanidade, que a pessoa individualmente é capaz de resolver seus problemas econômicos pessoais, né? Então é Essa desilusão, uma né, que a gente estava falando, né? isso, uma desilusão, né? Um pessimismo corrosivo, né? Uhum. Pessimismo corrosivo e uma consciência exacerbada da fragilidade, né? Da vida, né? Essa sensibilidade apocalíptica, né? Que a vida vai acabar, a gente deve ter cuidado, o meio ambiente, essa preocupação, essa paranoia ecológica, né? Que a gente vive hoje, de que tudo é muito frágil e que a gente tem que cooperar, né? Então a gente deve olhar com cuidado isso aí também, né? Vamos só ler mais essas duas Vamos características e a finalizar gente esses itens encerra. aí, né? Vamos finalizar isso daí Isso. hoje. O F, Vamos então, lá. O que que diz? pelo modernismo, certo? O Isso, a era otimismo e o moderna. racionalismo iluministas promoveram a liberdade humana individual. Isso a gente já falou aqui, ó, várias e várias vezes. Desse modo, o ideal moderno faz a apologia da autonomia do eu como sujeito autodeterminante e existente fora de qualquer tradição ou comunidade. Acho que nem precisa comentar, porque a gente já Então, falou bastante disso, né? Veja, agora isso. leia aí o pós-modernismo que diz a respeito. Mas eu só queria finalizar só com um breve comentário que diz o Aham. seguinte, ó. Ou seja, a autoridade não é mais a Igreja Católica e a revelação divina das Escrituras tá? Mas o conhecimento supostamente objetivo, oriundo da racionalidade cartesiana e do empirismo científico de Bacon, tá? Então, esse otimismo do progresso, né, e esse racionalismo trouxe muita liberdade. O ser humano vê com desconfiança tudo aquilo que não vem da razão ou da ciência. Então, ele não aceita mais a autoridade da Igreja Católica, da revelação, que diz uma coisa, mas não explica por quê, não tem uma explicação científica e racional. E às vezes, algumas coisas na Bíblia, de fato, são mistérios, são revelações que o homem não conhece e não tem como explicar. E mesmo a ciência, como nós vimos, e a razão humana, tem seus limites. Ela não sabe tudo. Tá? Inclusive, um santo da Idade Média, se eu não me engano, Santo Anselmo, ele dizia uma coisa bem interessante.
Ele dizia o seguinte: Senhor, o Senhor me deu razão. Eu vou usar a razão que o Senhor me deu até o limite, né? Quando a minha razão não compreender mais, eu vou me ajoelhar diante de ti e reconhecer a tua grandeza, a tua glória, o teu poder, né? Então a gente não pode se estribar inteiramente, de fato, na ciência e na razão humana, porque são limitadas, né? Inclusive a própria Bíblia, há milhares de anos atrás, já dizia: não te estribes no teu próprio entendimento, né? Mas reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Porque tem coisas que a gente realmente não sabe, né? Mas quanto a essa característica, a pós-modernidade diz assim, ó: assim como o de qualquer outro ser humano, o trabalho do cientista é condicionado histórica e culturalmente, além de incompleto. Portanto, não existiria a figura iluminista do sábio desapaixonado e autônomo. Daí ser não somente possível, mas também viável, como demonstram os cientistas criacionistas e do design a proposta de um novo modelo para, ou seja, não existe essa coisa de independência e autonomia total. O cientista continua sendo, o filósofo, o cientista, continuam sendo o especialista seres humanos, que participam de um contexto, de um meio. Então ele é naturalmente influenciado pela cultura de onde ele vive, né? Então não tem como fugir, né? Dá para a gente se abstrair, se a gente comparar tradições de pensamento diferente. Você pega o pensamento ocidental, o pensamento oriental, você compara, pega as várias opiniões, né, diferentes sobre um determinado tema e você consegue, sim, um grau de imparcialidade, né, que atribui ao seu pensamento um grau maior de objetividade, mas não completo, né? Porque sempre tem a influência ali da sua criação, da sua cultura, né? Da sua maneira de pensar, das suas experiências, de todo o cabedal de conhecimentos que você adquiriu durante toda a sua vida, né? Mas finalizando, vamos para a última característica desse quadro, né? O que é que diz o item G? Antropologia universalista ou pretensão transcendental do eu, definida pela afirmação de que somos todos humanos, consiste na universalização do eu iluminista kantiano, com suas questões fundamentais ou conceitos formais da mente, que funcionariam como uma espécie de grade ou filtro que organiza ou classifica os dados brutos dos sentidos. Isso, é basicamente o seguinte, muito simples, né? O Kant, ele acreditava que nós temos categorias, conceitos inatos, inerentes, que a gente já nasce com eles na nossa consciência, na nossa mente, no nosso pensamento, tá? E que aquilo que a gente conhece através dos sentidos, dos cinco sentidos, visão, audição, paladar, tato, né? A, a nossa mente, ela classifica, ela organiza, né? E o que diz aqui mais? Classifica, organiza, basicamente isso, classifica ou organiza, né? Os dados brutos. E depois correlaciona esses dados de tal maneira que desses dados brutos surgem informações e conhecimento, tá? Informações e conhecimento. É com Então, base nisso, basicamente isso. é com base nisso que a inteligência artificial ela pretende, né, potencializar o conhecimento humano. Eles estão colocando, né, sensores minúsculos no cérebro das pessoas
para captar todas essas informações, né, e processar isso em computadores que têm uma capacidade de memória enorme para poder acelerar o processo de conhecimento, né? Então, Uhum, uhum, a inteligência artificial ela vai realmente começar a produzir ganhos, né, no funcionamento das informações, no processamento das informações, porque vai pegar, né, locais do nosso cérebro onde estão esses filtros que armazenam, né, esses impulsos elétricos, e aí esses impulsos elétricos eles são o computador consegue descobrir o que significa aquilo, né? E o computador já começa a prever o que o homem está pensando ou o que ele vai fazer, certo? Então, uhum. mais uma vez, né, o conhecimento objetivo, a afirmação de que o nosso cérebro funciona de certa forma, vai ser utilizada, né, para gerar ainda mais informação e ainda mais conhecimento. Uhum. É uma espécie de download, né, da própria consciência, né, da personalidade da pessoa, para que essa personalidade então fique em um mundo, tenha uma realidade autônoma no mundo virtual, né, no mundo da internet, no mundo de sistemas de informação tecnológica, né? Então, a pós-modernidade, mas eu queria só fazer um parênteses aqui, né? Essa pretensão transcendental do Kant é o seguinte, ou antropologia universalista. O ser humano tem essas categorias que servem como filtros para organizar os dados brutos dos sentidos e que essas categorias são universais. Todo ser humano tem em qualquer parte do mundo. É por isso que ele afirmava, né, que somos todos humanos, ou seja, todos na nossa mente ou no nosso coração, nós temos essas categorias que organizam, que classificam e permite a correlação desses dados que vêm através dos sentidos, né? Mas o que é que diz a pós-modernidade a esse respeito? Ela diz o seguinte: a verdade consistiria em tudo quanto a comunidade considera como tal, como verdadeiro. Portanto, geralmente, a verdade consistiria em regras para o bem-estar da comunidade. Sendo assim, não existiria verdade absoluta, mas apenas relativa a cada comunidade. Tá? É uma espécie de pragmatismo. Tá? Então, a verdade é aquilo que faz bem à comunidade. Aquilo que faz mal à comunidade, aquele grupo, não é verdade. Verdade é tudo aquilo que faz bem. Né? Então, o ser humano, ele mesmo julga o que é bem e o que é mal, e se aquilo faz bem, então é porque é bem. Se aquilo fizer um mal, é porque aquilo é mal. Né? Então, a gente sabe, né, até pelo ditado popular muito simples, que há males que vêm para bem. Né? Você vê que tem coisas que são ruins no primeiro momento, mas que são para o nosso bem, né? Então, um exemplo banal, né? Um remédio que é amargo, mas na verdade vai fazer bem, né? Então, isso aí também tem a ver com hedonismo, né? Com prazer, é, com essa coisa materialista da felicidade humana que está relacionado ao luxo, ao prazer, ao conforto, ao bem-estar, né? É o estado do bem-estar, né? Então, Esse hoje sim as é sociedades relativo humanas e vivem assim. passageiro, né? Esse bem-estar ele é relativo e passageiro, certo? Pois é, Então, porque a é, realidade material, ela é transitória, ela é efêmera, né? Ela é passageira. Inclusive o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito interessante sobre isso, né? Ele diz: não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são efêmeras, passageiras, passageiras, é. transitórias, né? Mas atentando para as coisas que não se veem,
porque as que não se veem são eternas. Então, é claro que Deus quer o nosso bem nesse mundo, né? Nessa dimensão, né? Mas, de fato, infelizmente, há males que vêm para bem em razão da condição humana, né? Decaída, que a gente já falou alguma coisa a respeito e que se refere a Gênesis capítulo 3, né? Mas, para finalizar, o autor que a gente está seguindo, né, que é o Dr. Grains, um norte-americano, um teólogo e filósofo, ele para fazer uma ilustração, né, do que ele fala a respeito da pós-modernidade, ele vai buscar um exemplo numa série de muito sucesso, que é aquela série Star Wars, né? O Star Trek, né? Mais exatamente a Star Trek, né? Que tem o Dr. Spock, né? Que tem aquela nave que faz as viagens espaciais e tal. E ele faz uma comparação entre a primeira série, mais antiga, que tinha o Dr. Spock, e a modificação, né? A A nova evolução geração. dessa série, que é a nova geração, né? Ah, então é muito interessante essa comparação que ele faz, né? Então ele vai mostrar ali na tripulação que a tripulação ela tem personagens, né, indivíduos de naturezas diferentes, né? Tem naturezas diferentes, o que mostra aí uma universalidade mais ampla, né? Então, contradizendo o que diz o Kant, que fala que todo ser humano tem a mesma natureza, a mesma essência, as mesmas categorias formais, né, do pensamento, que organiza os dados brutos dos sentidos, né? Então, ele diz que, na verdade, há vários outras naturezas diferentes que devem ser consideradas, né? Então ele cita, por exemplo, o personagem Data, que é um androide, né? Que tem uma capacidade racional sem precedentes, né? Mas ele é um androide que tem uma crise, né, de personalidade, porque ele se sente incompleto e quer ser como um ser humano, né? Ele quer sonhar como um ser humano, ele quer ter sentimentos, emoções, né? Isso, evidentemente, indica que o modelo ideal de ser humano para a pós-modernidade já não é mais o mesmo modelo da era moderna. Qual era o modelo da era moderna? O homem sem emoções, racional, científico, né? Exato, preciso. Então, o modelo da pós-modernidade já não é mais esse tipo de homem, né? Na verdade, há vários modelos, e um dos modelos da pós-modernidade pode até ser também esse tipo de homem, racionalista, iluminista, mas ele já não é o único, né? Então, ele fala também das personagens Troia e do personagem Q. Personagem Troia, ela é uma personagem que tem habilidades afetivas e de intuição, que lhe capacita a entender os sentimentos dos outros indivíduos da tripulação, né? Sentimentos ocultos que ninguém mais percebe, ela consegue perceber, né? E também o personagem que é um personagem espiritualizado, divino, mas ao mesmo tempo tem uma moral ambígua, uma moral que tem elementos positivos e elementos negativos, como a benevolência, que é algo bom, que é a capacidade de você fazer o bem, ser benevolente, né? E o cinismo, né? A autogratificação. Então, é uma pessoa que tem elementos positivos e negativos, né? E também nos faz lembrar que esses dois personagens, que a pós-modernidade, ela tem uma característica que é o holismo. Ou seja, o conhecimento não vem somente pela razão e pela ciência, ela vem também pela afetividade,
pela intuição, vem por experiências espirituais, né? Basicamente isso. De tal sorte que na pós-modernidade o tempo nem sempre é linear, a aparência da realidade nem sempre é a realidade, né? E o racional nem sempre é confiável, né? Então é bem interessante a gente fazer essa comparação, né? E finalmente nós acabamos o nosso material, né? E na próxima live nós começamos aí com as passagens bíblicas. Nós vamos fazer uma análise dessas passagens bíblicas, retirar as características da geração do fim e comparar com essas características da pós-modernidade e buscar construir uma resposta para a nossa pergunta. Será que essa geração do fim predita pelos apóstolos é a mesma geração pós-moderna? Né? Se for, nós estamos às portas do Apocalipse, né? Do fim dos tempos, do retorno de Cristo, né? Da parousia ou da parúzia, da volta em glória do Senhor Jesus, né? Então, por hoje é só, né? Eu agradeço aí a atenção de todos, a paciência, né? As perguntas e a participação do Alessandro Martins, né? Da Leina Nobre, do Emanuel Barros, da minha tia Sônia, na Praia Grande está assistindo a gente, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço a presença do Ari. Hoje a gente passou 20 minutos do nosso horário, né? Pessoal, a gente precisava concluir, né, essa questão densa aí de comparar o modernismo com o pós-modernismo, de fazer toda uma abrangência filosófica, porque no final das contas, o objetivo do nosso estudo, ele vai além disso, né? Porque como o Emanuel citou aí, o apóstolo Paulo, o que ele fala é o que? Não atente para aquilo que os seus olhos veem, que é transitório. Atente para aquilo que vai ficar para sempre. Então é assim, resumindo, essa vida que a gente está vivendo aqui, que a gente vai viver o quê? 80 anos, alguns até 100, outros até um pouco mais, ou alguns não vão chegar aos 50, não importa. Essa realidade transitória é o período no qual a gente vai semear o que a gente vai colher na eternidade. E para que essa live aqui que a gente está fazendo e discutindo tudo isso? Porque a escatologia, o estudo do fim dos tempos, né, pelo que a gente está inferindo por um monte de sinais, o retorno do Estado de Israel há 70 anos atrás, o desenvolvimento da tecnologia, o comportamento do próprio ser humano, tudo isso são sinais que Jesus disse que iam preceder o seu retorno. Né? E embora o retorno de Jesus vá ocorrer num momento, né, catastrófico, terrível para a humanidade, que vai acontecer, que já está acontecendo, não, o princípio das dores parece que já está aí, né, já está ocorrendo, mas para quem crê em Cristo, para quem crê em Cristo, é esperança, gente, é vida eterna. Você que está achando aí que quem vai resolver alguma coisa é o partido A ou B, né? É o seu emprego. Meu amigo, se apegue a Cristo. Entenda a mensagem do Evangelho. Jesus levou sobre si a nossa condenação, o nosso castigo, de modo que nós podemos, em Cristo, ter vida eterna. Certo? Essa é a mensagem principal de tudo que a gente está querendo passar aqui, de tudo que a gente está discutindo de conhecimento humano. A gente está indo fundo no conhecimento humano, mas a gente podia simplesmente pegar e falar, não, a Bíblia fala que o conhecimento é loucura.
conhecimento do homem é loucura para Deus. A gente podia só fazer isso. Mas não, a gente está indo com seriedade, certo? Desvendando o conhecimento para poder chegar para vocês no final e falar assim, ó, amigão, se entrega para Jesus e vive a sua vida. Mas entrega a sua vida para Jesus, porque Ele morreu por você. E Ele vai voltar. Amém. Né? Amém. Amém. Maranata. Ora vem, Amém. Senhor Jesus. Isso Né? aí. Pois, Ari, muito obrigado, viu, pela sua interlocução. Né? É sempre um prazer a gente conversar aqui, trazer, compartilhar aquilo que a gente vai adquirindo, né, em termos de conhecimento. Muito obrigado a todos que Valeu. nos assistiram até agora. Né? Temos uma próxima live na próxima quarta-feira. E se não assistiram os vídeos anteriores, assistam, vale a pena, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau, um beijo para todos. Tchau, Boa pessoal. Um noite, tchau, abraço tchau. e um beijo do Café com Queijo. Tchau. Tchau, tchau, Ari. Boa noite.